Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, é com a certeza da Tua assistência que nos dirigimos aos irmãos e companheiros de jornada evolutiva com a nossa fraternal conversa desta manhã. Inspira-nos a elevar o grau de aproveitamento do tempo que nos concedeste. Estende as Tuas bênçãos à humanidade inteira, ensinando-nos a amar para que haja entre nós fraternidade, amor e paz. A você que nos ouve, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para a apresentação do programa semanal Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 56. A pergunta: a constituição física dos diferentes planetas é a mesma? A resposta: não. Eles não se assemelham de modo algum. E bem a propósito desse ensinamento, cabe-nos uma explicação. Aqui na Terra nos queixamos tanto, ficamos tristes e angustiados quando somos surpreendidos por maremotos, terremotos, tempestades violentas, tsunamis, pandemia, e nem todos nos julgamos responsáveis por isso. Se fôssemos uma humanidade elevada em moralidade, este mundo também seria como qualquer dos mundos mais adiantados, nos quais essas coisas são simplesmente desconhecidas, dando lugar à paz, à serenidade, à alegria e à felicidade efetiva. Na sessão Pergunta e Resposta, hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Paola Feliciano Prata de Franca. A Paola perguntou: faço parte de um grupo recentemente formado de colegas que, tal como eu mesma, ainda desconhecem a razão de muitos aspectos que o Espiritismo cultua, tal como a reencarnação, a justiça da evolução e a necessidade de nos instruirmos, os quais peço que os senhores nos expliquem. Minha cara Paola, ouviremos as explicações solicitadas no final deste programa. Meus caros, há muitos assuntos relevantes que devem ser suscitados em oportunidades como esta, num programa como o Sementeira Cristã, que se preocupa com esclarecer as mentes, enobrecendo os sentimentos.
A doação de órgãos é um desses assuntos que merecem ser destacados, porquanto tem ele implicações espirituais muito maiores do que imagina a maioria. Cada reencarnação precisa de um novo corpo físico amoldado ao nosso espírito e que venha atender às nossas necessidades evolutivas. Alguns espíritos reencarnam em corpos que apresentarão deficiências desde a gestação. Outros as adquirem no decorrer da existência, devido não só aos erros de vidas anteriores, mas muitas vezes devido também à conduta e conservação inadequada do vaso físico. É legítimo dizermos que o nosso corpo físico é nosso, porque nos é dada a tarefa de bem cuidarmos dele, mantê-lo sempre saudável e melhorá-lo, se possível. Para nossa alegria, a natureza concede-nos inúmeras possibilidades de refazimento e cada dia despertamo-nos ao som de novas forças e energias. E além disso, a ciência humana avança cada vez mais no sagrado trabalho de manutenção, reconstituição e substituição de órgãos e restabelecimento das funções do nosso organismo físico, conforme diz o autor Humberto Pazian, ao iniciar as suas considerações no seu livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita, da editora Letras e Textos. Alguns sistemas de estudos orientais nos dão um enfoque muito objetivo quanto aos cuidados que deveríamos ter com o aparelho, quer dizer, com o corpo que Deus nos concedeu para servir de veículo, de instrumento ao nosso espírito e manifestar o que temos de mais importante, a vida. Nosso corpo é composto de uma complexa rede de nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos e órgãos, todos formados por minúsculos corpos, a partir no menor tijolinho de todas as construções, que é o átomo, que formam as moléculas, que formam as células, todos ligados a um mesmo objetivo, que é, além de estruturar o nosso corpo, esse patrimônio tão importante, tão valioso para nós, mas que de nada nos serviria a que chamamos vida. O assunto vai continuar, mas agora um parênteses para o nosso momento musical para reflexão. De Marcos Canduta e Jaime Togores, Adail Couto canta Nascido para Amar. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há
era muito uma estrela em Belém. Desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Utilizando-se da inteligência com que foi aquinhoado pela Suprema Providência, valendo-se de muita pesquisa, muita investigação, de que resultou domínio na fabricação de medicamentos e nas intervenções cirúrgicas, o homem está, no decorrer dos anos, aprendendo a reparar muitos componentes dessa máquina de valor inestimável chamada corpo humano. E, nos últimos tempos, chegamos à substituição de órgãos doentes por outros em perfeitas condições e funções saudáveis, doados por alguém quando ainda em vida. Assim, os transplantes de rim, de coração, de fígado, etc., realizados após a morte do doador. E muitos felicitam doentes e seus familiares queridos doando determinados órgãos mesmo enquanto vivos. Pela sua importância na manutenção da vida, a par do conhecimento das implicações espirituais que da doação de órgãos podem resultar, conhecer o mais possível sobre os próprios órgãos, suas propriedades e funções, fez-se magna preocupação nos dias atuais. E os transplantes já entraram em nova era, rotineiros e seguros. Pois justamente a propósito dessa faculdade de escolha humana de decisões sobre doação de órgãos, é que vamos falar um pouco do corpo espiritual, do perispírito. Costumamos pensar no ser como aquilo que vemos através de nossos sentidos físicos. Ou seja, quando vamos descrever alguém, falamos dos seus dotes físicos, da sua cor, da sua altura e de todos os atributos que o diferenciam dos demais. Falamos da sua personalidade, das suas características enquanto ser social, do seu jeito de ser. Mas sempre que assim o fazemos, pensamos no indivíduo como se sua essência, sua razão, seus sentimentos e suas emoções fossem o próprio corpo físico. Raramente desmembramos as qualidades do seu eu verdadeiro para sua essência espiritual. Isso fazemos por força do hábito de pensarmos assim, e com certeza nenhum mal há nisso, enquanto homem nas lidas cotidianas, mas sempre que o considerarmos sob o aspecto da vida emocional, sob o ângulo espiritual, porque pensa, age e sente, não devemos esquecer essas distinções, porque quem pensa, age e sente é o espírito. E o corpo espiritual, ou perispírito, como o próprio nome expressa, é um corpo de matéria diferente do que os nossos sentidos físicos conhecem e percebem, e sua função é prestar-se ao liame entre o espírito e o corpo material. Existem muitas palavras para designar o corpo espiritual, o perispírito. Algumas são corpo etéreo, corpo astral, corpo fluídico e outras, mas nós, os espíritas, o conhecemos como perispírito e tudo fica fácil de se entender. E para melhor entendimento sobre esse corpo invisível, conquanto seja igualzinho ao nosso, tem a nossa forma. Consideremos que o espírito é envolvido por esse corpo de substância que, para os nossos olhos, é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para apreciação dos espíritos. A sua forma é a do corpo humano,
ao qual serve de forma, porém com capacidade de irradiar-se à distância, segundo a vontade do espírito. Na sua característica de sutileza, de fluidez, entretanto, permite-se movimente no espaço e se transporte para onde o espírito desejar. Esse corpo fluídico evolui à medida que o espírito vai evoluindo e deixando para trás as marcas das suas imperfeições. O perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, chegando a níveis que fogem da nossa compreensão. O perispírito é também um arquivo. Assim, tudo o que fazemos, pensamos, ou melhor, o que somos na realidade, as nossas qualidades reais, ficam impregnados no nosso perispírito, por força da carga psíquica que resulta das implicações dos nossos pensamentos graves e preocupados, isto é, das impressões mais pesadas que mentalmente registramos. Agora, atenção! Se lesarmos um órgão do nosso corpo em razão de hábitos infelizes, como de fumar, beber, comer em excesso, ter modo de vida pautado na imoralidade, nosso perispírito, na área correspondente, fica marcado, acarretando-nos prováveis problemas de saúde nesta mesma vida ou em reencarnações futuras. Mas com certeza possuímos exata noção do que é certo e do que é errado. E as leis divinas, meus irmãos, se mostram misericordiosas ao nos concederem reiteradas oportunidades de reencarnações corretivas da nossa própria conduta. Ademais, podemos, sim, afirmar que o nosso corpo físico é uma cópia mais materializada do nosso corpo espiritual, refletindo ou sua forma perfeita ou marcada pelos defeitos que a nossa insânia lhe tenha causado. O tema central do programa de hoje continua, mas agora vamos ao nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Rosali, Louvação. Vou louvar e desde já, usando a improvisação, no galope da viola, que aprendi lá no sertão. Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso o infinito esplendor que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Também eu louvo Deus e com muita emoção. O homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução. Destaco, porém, uma, ela é a reencarnação. Que bom, se Deus é Pai, Ele tenha compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões. Seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não. Também as almas não estão numa prisão, comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação.
Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Até agora lembramos que nós temos um corpo espiritual que abriga o nosso espírito em sua tarefa evolucionária. O que temos também um corpo material que abriga ambos em suas tarefas evolutivas no resto do chão do planeta, isto é, na vida material. Frisamos também que se falamos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que é imortal e que se utiliza desse corpo para suas manifestações, necessárias e temporárias no mundo das formas. Para que realizemos as nossas tarefas no plano existencial terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico, com toda a sua formação complexa, perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observamos que, apesar de toda essa formação, ainda assim necessitamos de alguma coisa a mais para fazê-lo funcionar. É aquilo que conhecemos como vida. E essa vida nos vem do quantum de energia nos é inoculado, enquanto nos preparamos para renascer, segundo a nossa necessidade redentora, por quanto do nosso programa de vida. A ciência espiritual nos ensina que toda essa máquina, a automovimentação do nosso corpo material, só funciona enquanto não se esgota essa energia, essa força, esse elemento conhecido pelos ocultistas, pelos místicos, assim como pelos espíritas, como o fluido vital. Durante o período de nossa existência física, temos algo que exerce uma ligação fluídica entre o corpo e o espírito, que podemos chamar de cordão fluídico, cordão de prata, fio etéreo, etc. Mas o importante é sabermos que somente quando essa ligação se rompe é que ocorre o que conhecemos por desencarnação efetiva, ou seja, somente nesse momento é que o espírito se desprende do corpo físico, permanecendo nas regiões próximas à crosta terrestre ou elevando-se a páramos mais elevados, sempre de acordo com seu grau evolutivo. É bom lembrar que esse rompimento fluídico não ocorre por acaso ou por acidente, mas sempre obedecendo aos desígnios das leis naturais, que são as leis de Deus. Quando dormimos, nosso espírito, mantido ligado pelo referido cordão, se desprende do corpo físico e viaja pelo plano espiritual. Quando nos projetamos conscientemente em atividades mediúnicas, o mesmo se dá. E embora haja os mais diversificados comentários a esse respeito, jamais esse cordão se rompe, mesmo que tenhamos nos projetado longe demais nesse espaço sideral, ou mesmo que algum inimigo espiritual queira rompê-lo. Muitos de nós nutrimos forte apego às coisas materiais, e entre elas, em nome do instinto de conservação, está o corpo de que nos servimos. Embora saibamos todas essas coisas e muitas vezes as apregoamos aos outros, o fato é que apegamo-nos demasiadamente a tudo aquilo que consideramos nosso. A nossa família, nosso carro, nossa casa, nossos imóveis, nossos filhos, nosso dinheiro e, como não poderia deixar de ser, nosso corpo. Qualquer um, em condições normais de funcionamento orgânico, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas, que são as leis naturais, pelo menos
no que diz respeito mais diretamente no quanto conseguimos entender sobre os desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos norteiam a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos sãos quando deles já não mais precisamos. A doação como verdadeira caridade, o que Jesus insistiu em nos ensinar, está muito acima disso. Mas isso é tudo que, por enquanto, podemos realizar sobre a designação de caridade. Não há, nas obras básicas do Espiritismo, qualquer posicionamento a respeito de doação de órgãos, porque, àquela época, a ciência ainda não podia cogitar dessa sublime modalidade de solução para a saúde humana. Já sabemos que o corpo físico é uma cópia, uma forma mais grosseira do nosso corpo espiritual, ou perispírito. Assim como sabemos que toda lesão séria ocasionada ao nosso corpo físico tem seu reflexo correspondente no perispírito, se daquela lesão grave tivermos profunda impressão psíquica. Da dúvida ou da certeza dessa agressão psíquica pode originar-se o receio de que, doando nossos órgãos, poderemos ficar com o nosso corpo espiritual mutilado. Mas esquecemos-nos de que, através dos nossos vícios, como fumar, beber e praticarmos excessos alimentares, comprometemos a nossa saúde, o que significa suicídio lento. É um mal moral, com reflexos na saúde do espírito. Daí a necessidade de nos pautarmos pelos ensinamentos de Jesus, segundo os quais a prática da verdadeira caridade, aqui no nosso caso, a de doação de órgãos, se nos reverterá em paz para o espírito. Mas que órgãos doarmos? Doentes? Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No caso da doação de órgãos, devemos observar que quando ela é cogitada de se realizar, não há mais qualquer ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Se o doador tiver sido orientado pelo conhecimento da realidade espiritual que lhe convenceu de que o corpo físico não mais lhe será útil, o fluido vital já se tenha esgotado e o cordão fluídico já se tenha rompido, ele estará completamente livre e separado do corpo, portanto, na plenitude do espírito. Não há mais relacionamento entre ambos, portanto, a doação de órgãos para aqueles que nutrem essa certeza nada reflete no perispírito e, por conseguinte,
ao espírito, agora tomado de grande felicidade, certo de que, ao praticar a doação de órgãos em plena capacidade funcional, garantiu a oportunidade de fazer felizes muitos irmãos seus, o próprio beneficiário direto e os seus familiares queridos. Se, todavia, não possuímos suficiente entendimento da realidade espiritual, pode acontecer que o nosso apego ao corpo nos mantenha vinculado a ele, e por isso sentirmos-nos lesados no corpo, que nada mais é do que o perispírito que pensamos mutilado. E isso refletirá pelo tempo que demandarmos para nos esclarecer de que o corpo físico ficou na terra, e o nosso corpo fluídico deve elevar-se, desligando-se daquele enquanto se aplaude pelo gesto feliz. Quanto ao receptor dos órgãos transplantados, deve ele ficar tranquilo, certo de que não haverá implicação espiritual, senão a de plena satisfação e alegria da parte do espírito, cujos órgãos físicos, de um corpo já sem vida, tornou-se tão útil a ponto de permitir que alguém se fizesse alegre e feliz, alegrando e felicitando também aqueles que o amam. E de todo esse envolvimento emocional que chega ao grau de misteriosa afeição, elevados eflúvios se derramam sobre o agente caridoso e a quantos se lhe vincularam à nobreza de sentimentos. As implicações espirituais da doação de órgãos têm alguma semelhança com as implicações de igual natureza nos casos de cremação do corpo, tendo em vista que quem fica para depois da morte física são espírito e o perispírito. Lembremos que a essência de tudo sendo o espírito, todas as implicações emocionais, seus sofrimentos, as agruras porque passou durante sua experiência na carne, são gravames psíquicos que determinam seu conforto ou desconforto, sua liberdade ou sua prisão ao corpo depois da morte deste. Daí as razões pelas quais empenhamos em clarificar as mentes quanto à realidade espiritual, e que agora, agraciados com esta visão realista da inutilidade do corpo material, uma vez morto, estaremos livres para decidir pelo gesto caridoso da doação dos nossos órgãos, ou pela conveniência da cremação do nosso corpo. E para reforçar a ideia da conveniência por uma atitude ou por outra, agora ganhamos a certeza de que tal expediente só nos trará benefícios, podendo até mesmo jogar com as bênçãos do nosso paraíso relativo. E a propósito da doação de órgãos, eis alguns depoimentos de espíritos cujo corpo físico teve órgãos doados, retirados para servirem a outrem. A psicografia foi de Chico Xavier, portanto, de elevada confiabilidade. Disse o jovem Roberto Igor Porto Silveira, referindo-se ao seu pai, que se acha junto dele: meu pai informou-me que a doação fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo físico. Explicou-se que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, a um irmão doente, que com isso pôde continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei reconhecendo que minha irmã agiu corretamente ao permitir o transplante. E isso me faz feliz. Um outro caso é o do jovem Christian Freitas Campos. Disse ele: estou muito feliz por ter uma mãezinha que, doando os olhos que me serviram ao meu corpo, permitiu que 2 pessoas voltassem a enxergar. Foi por sua vontade que havia doado as minhas córneas. O primeiro destes 2 relatos acha-se no livro
Vozes da Outra Margem, e o segundo no livro Continuidade, ambos psicografados por Chico Xavier. A seguir no Sementeira Cristã. Em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Marco Antônio Araújo, que pela psicografia de Chico Xavier dirigiu aos seus queridos, especialmente à sua mãe, deixando-se entusiasmar com muitos relatos, alguns pedidos de firmeza nas relações familiares e de que a morte não separa quem ama de verdade. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãezinha Maura, é a sua prece de amor que espero em forma de bênção. Pensamos que há muito tempo, sem qualquer intercâmbio entre nós. Sei que você e meu pai guardam essa opinião. Entretanto, se é verdade que a saudade é uma força que a gente supõe capaz de paralisar ponteiros de relógio, o progresso nos dá uma impressão de tamanha velocidade nos dias da Terra que 7 anos se nos afiguram apenas alguns minutos. Alegrias de infância, esperanças de juventude, preocupações de estudos, responsabilidades de rapaz que começa a imaginar os planos de trabalho na carreira escolhida, são hoje telas que ficaram dependuradas nas paredes de nossa memória, enquanto a marcha para a frente continua inexorável. Não se admire, mãezinha, se lhe disser que estamos tão juntos, quase como ontem,
no mesmo campo do dia a dia. Sei que tudo o que passou depois daquela viagem frustrada, uma enorme sede de refazimento no lar, a licença de 3 dias para a restauração de forças, um carro alugado às pressas, de parceria com um amigo anônimo, e a queda espetacular do corpo físico num acidente impossível de se evitar. Tudo se dissociou como por encanto. Nem meu pai teria um engenheiro filho, nem você teria o filho engenheiro. A lei do Senhor estava em caminho à minha espera. Pormenorizar agora os fatos, nas minudências do ocorrido, é desnecessário. Encontrei um amigo em Dr. Alberto, um novo pai em meu bisavô Joaquim, um protetor em meu querido avô Araújo e um enfermeiro dedicado no irmão Serapião Ribeiro. Falando com tanta naturalidade sobre o assunto, pode parecer a você que estou fazendo esnobação, mas não é isso. Sofri muito. Hoje, o tempo fez a função do vento sobre um montão de brasas. Aquele fogo de dor cedeu lugar a uma grande paz, e é com essa paz que respondo a todos os seus escritos de amor fraterno, explicando que estamos hoje mais juntos, que seus ombros ficaram escalavrados de tantas cargas de aflição. E não tenho qualquer dúvida, mas a prece foi a nossa lâmpada acesa, afugentando as sombras. Mãezinha, agradeço tudo que você me dedica em suas páginas de saudade e carinho. Sei que o papai é o nosso amigo de sempre. No entanto, ouça a sua voz me chamando ao diálogo. Creia, mamãe, ninguém está só. Não é determinação de Deus que a criatura viva inteiramente isolada, sem manifestar os próprios pensamentos. É por isso que depois do casamento de nossa Rose, fiquei muito feliz ao vê-la no centro espírita cristão, buscando auxiliar ao seu filho na pessoa dos outros. Ah, querida mamãe, esse é o melhor rumo para a verdadeira consolação. Não julgue que eu tenha vindo para cá fora do tempo, porque o tempo é um contabilista que nunca se engana. Sigamos para a frente. O verdadeiro parentesco nasce no coração de cada um. Aqui na vida espiritual, as diferenças são tantas que não é fácil ganhar a família da terra. As criaturas se apegam umas às outras, segundo as afinidades com que se apresentam. Por isso, mãezinha, venho aprendendo que o trabalho é a outra face do estudo. Não adiantaria conhecer sem fazer. E esse seu exemplo, passando a me procurar nos necessitados, me comove muitíssimo. Sei que você adoeceu depois de minha vinda e que as lutas de serviço aumentaram para nós em todos os setores. Mas peço-lhe pensar, não nos obstáculos já vencidos, e sim que podemos abrigar ideias novas e belas em nossas próprias almas. Não quero dizer com isso que estaremos agindo sem o concurso do meu pai querido, porque de um modo ou de outro ele estará sempre incorporado aos nossos projetos para o futuro. Peço-lhe não interrogar tanto a Deus, porque eu estaria chegando em casa fora das férias. Estaria usufruindo pedaços de tempo que obtivera junto a colegas de serviço e queria descansar ao seu lado e junto da Rose e do papai. Levava comigo vários assuntos para nossos entendimentos. Enfileirara notas, fizera apontamentos. Entretanto, a ordem não era para mim de repouso compulsório, e sim de mudança definitiva. Ninguém pode conhecer o minuto próximo. Por isso rogo-lhe calma e consolação. Não se permita chorar tanto. Fitemos o azul do céu, de almas lavadas pelo sofrimento,
que nos formou por mestre da vida. Encontrar-nos-emos mais tarde em presença e voz. Por agora, permaneça firme em suas concentrações e em suas preces. Estarei em seu trabalho durante o dia e à noite, quando seu espírito se desprende do corpo, embora ligeiramente, está você em minhas tarefas, como não podia ser de outro modo. Alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Continuemos contentes, animados e felizes pelas bênçãos de Deus que temos recebido. Tenho estado em suas tarefas e procuro exercitar essa yoga de alegria e de esperança, auxiliando aos nossos companheiros, tanto quanto possível, a desfazer nuvens de apreensões e sombras de sofrimento. Mamãe, diga a meu pai do amor que nos reúne uns aos outros. Ele estará sempre em meu coração, tanto quanto seu coração maternal está comigo. Agradeço as flores renovadas à frente de minhas lembranças e agradeço tudo o que faz em meu favor. Em Araguari, as nossas tarefas não se modificaram de essência. Sustentamo-nos reciprocamente. E sou eu quem agradece todo esse imenso amor que recebo. Mãezinha, nosso irmão Acelino ainda não pode comunicar-se através do lápis, mas me pediu dizer à nossa mãezinha, tia Doralice, que ele vai bem até que as forças se lhe refaçam. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Estamos em marcha, marcha para a frente. E isso é aquilo de que necessitamos. Seguir sempre adiante, esquecendo o inútil da retaguarda. Desse modo, mãezinha, a paz nos felicitará mais depressa. Agradeço-lhe quanto faz por minha renovação para o bem e prometo-lhe fazer o possível por você quando estiver em condições de receber o privilégio de trabalhar mais para merecer mais trabalho até que o servir se nos faça a alegria perfeita. Mãezinha, continue avançando, otimista e feliz. Não se desgaste. Atenda às próprias forças. Começamos a trabalhar juntos nas tarefas mediúnicas e isso quer dizer que não me alterarei por aqui até que você volte. O que desejo possa ser muito para adiante, a fim de que você na terra viva feliz, no máximo tempo, em favor de nós todos. Peço-lhe não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração a coração, vivemos na mesma faixa de sentimentos e ideias, à maneira de duas árvores que se apoiam uma na outra. Abrace a meu pai João com esse respeito no amor que ele cultivou no coração do filho agradecido. Ao Cláudio, Rose e familhinha, o meu afeto constante. E a você, mãe querida, o pensamento e o amor, o carinho e a saudade e esperança do filho, sempre em suas horas, por vida de sua vida e coração de seu coração. Marco Antônio Araújo. A seguir no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta.
Hoje atendemos a pergunta da nossa prezada ouvinte Paola Feliciano Prata de Franca, que perguntou: faço parte de um grupo recentemente formado de colegas que, tal como eu mesma, ainda desconhecem a razão de muitos aspectos que o Espiritismo cultua, tal como a reencarnação, a justiça da evolução e a necessidade de nos instruirmos, os quais peço que os senhores nos expliquem. Vamos agora ouvir a resposta, minha cara Paola, e quem volta para explicar em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. Minha cara ouvinte, nós os espíritos, seres inteligentes que povoam o universo, fomos todos criados por Deus, simples e ignorantes, porém perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição. Para alcançar esse estado de pureza, porém, temos que iniciar a nossa jornada passando pela fieira reencarnacionista em vidas sucessivas, aqui na Terra como em outros mundos, tantas vezes quantas forem necessárias. E essa condição exige de cada um de nós o aperfeiçoamento tanto moral quanto intelectual. O Espírito São Luís, um dos integrantes da pleiade de espíritos que assessoraram Kardec na obra da codificação, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a necessidade da encarnação, nos diz, em outras palavras, o seguinte: que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária porque, além de atender aos compromissos de sua evolução, ele tem que cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhe confia. E são essas tarefas que irão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência. E é assim também que contribuímos para a obra geral do universo como auxiliares de Deus. O Pai, sendo justo, distribuiu tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, iniciamos a nossa jornada evolutiva do mesmo ponto de partida para todos, dotados da mesma aptidão, das mesmas responsabilidades e das mesmas tarefas a cumprir, e dotados do mesmo livre-arbítrio, ou seja, a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio nesse caso seria uma preferência, e qualquer preferência denotaria uma injustiça. No início desta caminhada, estaremos passando pela primeira experiência do uso que faremos do livre-arbítrio. E são justamente estas nossas escolhas que determinarão o tempo mais ou menos longo desta trajetória. Se as nossas escolhas forem boas, estiverem dentro das leis divinas, atingiremos mais rapidamente a nossa meta. Essa meta pode, é muito difícil, sabemos, mas pode ser alcançada numa linha reta, sem erros, como dizem que Jesus a fez. Ao contrário daqueles, diz-nos São Luís, aqueles que usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardando assim a sua marcha, e tal seja a sua obstinação no mal, que demonstrem que podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação. E é quando ela se torna, então, um castigo. Fica claro, pois, que a reencarnação, a princípio, tem dois objetivos. O primeiro é o de cumprirmos com os desígnios divinos, contribuindo com a obra geral do universo, e o segundo, que é o de alcançarmos a condição de espíritos puros, evoluindo moral e intelectualmente. A terceira finalidade da reencarnação surge no momento em que infringimos a lei divina, cometendo erros e tendo a necessidade de repará-los. Nesse caso, ela passa a ter mais uma finalidade: a reparação de nossos erros e dívidas através da expiação.
A doutrina cristã, embasamento religioso do Espiritismo, resume toda a lei e os profetas em 2 de seus mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e com todo o vosso conhecimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E a doutrina espírita, por sua vez, também se resume a 2 mandamentos. Amai-vos e instruí-vos. Então, minha cara Cíntia, temos que cumprir os mandamentos. Para atingirmos a perfeição, é preciso desenvolver em nós todas as virtudes que possuímos em estado latente, assim como adquirir todo o conhecimento, instruindo-nos para o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Tem que haver harmonia e equilíbrio nessas 2 conquistas, para alcançarmos o voo da perfeição. Sem uma dessas asas, não conseguiremos voar. Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, capítulo 9, com o título de O Mensageiro do Amor, resume para nós aquilo que você quer saber. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. E conclui: a sabedoria e o amor são 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Um bom domingo a todos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Ou ligue 16 3721 8282. Ou utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa, ligação ou zap 16 98128 3863. Realizando a segurança e o contentamento para os outros, construímos a nossa própria felicidade. Com este lembrete do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Paola Feliciano Prata E Euri Carvalho. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar Em tempo real, no Google. a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran ou no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo do Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.